Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus amigos, minhas amigas, companheiros de viagem, que é o Fábio, como a maioria de vocês já sabem, já conhecem. E esse é o podcast Entendes o que estás lendo. Nós estamos meditando em João, capítulo 4. Hoje a parte 3. No próximo episódio nós iremos estar encerrando mais um capítulo. Episódio número 96 da segunda temporada. Joia demais, tem sido uma longa jornada, mas de muita bênção e aprendizado e edificação através dos ensinos da palavra de Deus. Espero que para você também. Então, os discípulos, leia o capítulo 4, tá? Quero te lembrar novamente, para você não esquecer disto. Leia a Bíblia, escute a explanação para você entender e fixar um pouquinho mais o que nós temos nesse capítulo. Os discípulos, eles ficaram maravilhados com o fato de Jesus estar falando com a mulher, né? Era uma surpresa, ainda mais uma mulher samaritana. E os discípulos logo parariam de se surpreender com Jesus falando com mulheres. Para ele era normal, ele não tinha esse problema. Aquela mulher que estava numa situação degradante, não por causa de algo peculiar a ela como indivíduo, né? Aquela mulher ali no poço de Jacó, mas simplesmente porque ela era uma mulher em uma sociedade que tinha as mulheres em muita baixa estima, né? Pense no trabalho para o qual ela foi colocada, viajando para fora da cidade ao meio-dia para buscar água no poço. Pense também na luz lançada sobre a vida daquela mulher naquele lugar pelo anúncio surpreendente de Jesus. Você tiveste 5 maridos. Alguns deles talvez já tivessem morrido, mas alguns, possivelmente todos, se cansaram dela e deram uma desculpa para mandá-la embora. Considere essa mulher como representante de toda mulher trabalhadora e sobrecarregada em todos os lugares. Deve haver muitas mulheres que desejam alívio de suas dores, algo que torne a vida delas menos tediosa, algo que traga pelo menos um pouco de alegria para suas tristezas diárias, um pouco de sol para iluminar a escuridão aparente. Era um trabalho cansativo para ela vir aqui no poço de Jacó diariamente. Assim Jesus sugere misteriosamente uma nova fonte de águas, jorrando com uma plenitude e força que indicavam as reservas infinitas. E assim a pobre mulher, pensando apenas em sua luta diária, ela implora por esta água, para que não mais tenha sede e nem precise vir tirá-la. No entanto, este foi o pedido que Jesus não atendeu. Ela ainda teria que fazer sua jornada diária até o poço de Jacó. Jesus a ajudou de outra forma, espiritualmente. Espera-se que depois de receber tantas instruções e tantas explicações, essa mulher cansada tenha aberto em seu coração a fonte de água que jorra para a vida eterna. Então, essa narrativa aqui deixa claro que essa samaritana ela era uma pessoa de um caráter muito decidido. O espírito simpático com que ela recebeu os ensinamentos de Cristo, sobre a sua habilidade em mudar o curso inconveniente da conversa, sua ação vigorosa em dirigir a atenção do povo da cidade para o visitante, tudo isso indica a inteligência e independência dessa mulher. É mais notável que o que pesou principalmente para ela ao chegar a uma convicção justa a respeito da afirmação de Jesus foi a sua compreensão de sua própria vida e caráter, sua capacidade de revelá-la a si mesmo. Um grande princípio espiritual é exemplificado aqui. É notável que o Senhor Jesus ele escolheu proferir a essa mulher de Samaria algumas de suas revelações mais sublimes da verdade religiosa. Para ela, ele se declarou a água viva, a única que pode aplacar a sede da humanidade.
Para ela, ele comunicou a verdade gloriosa e sempre memorável: Deus é Espírito. Para ela, ele revelou a necessidade de adoração espiritual. Todas essas revelações causaram, é claro, uma impressão na mente daquela mulher. Ela era uma ouvinte interessada e atenciosa. Declarações como essas não podiam deixar de encher sua mente de espanto, não podiam deixar de elevar seus pensamentos ao céu. No entanto, o texto deixa claro que o que produziu principalmente a convicção de que Jesus era o Messias foi quando ele adentrou no oculto do seu coração. A leitura de sua história, a revelação a ela de seu próprio caráter, sua própria conduta, à luz da lei divina e, sem dúvida também, à luz de sua própria piedade e bondade amorosa, né? Não se deve imaginar que o poder dessa revelação residia simplesmente em sua interação com os fatos reais da vida da mulher. Cristo detectou o significado de tudo que ela havia feito e tornou tudo aparente para ela à luz de uma palavra. E isso fez ela sentir por ele o que nunca sentira por outro homem, que ele pudesse entrar e se interessar pelo que ela tinha sido e que tipo de vida ela levava e estava levando. Isso era maravilhoso. Mas que ele deveria lidar com sua consciência e coração como fez. Embora nós fiquemos conjecturando como aconteceu o encontro, que ele deveria abrir para a sua natureza pecaminosa a glória e a graça do Pai Eterno, isso tudo foi convincente e eficaz em trazer o reconhecimento, né? Pois tal era virtualmente a pergunta: não é este o Cristo? O mesmo princípio ainda é válido hoje. O testemunho que resulta principalmente na iluminação e conversão de homens pecadores é o testemunho que o Salvador dá de sua pecaminosidade e necessidade e de sua própria suficiência divina para atender ao caso deles e trazê-los de volta a Deus. Nós deveríamos ter esperado que quando a mulher voltasse à cidade e conversasse com os habitantes da cidade, seu principal esforço teria sido dar-lhes alguma ideia da sabedoria transcendente do Senhor Jesus, alguma evidência de sua messianidade. Mas não parece ter sido esse o caso. Como os apóstolos, ela deu testemunho do que tinha visto e ouvido. Ela estava iluminada e impressionada, beneficiada e transformada. Essa mulher tornou-se uma missionária para os seus conterrâneos. E esse mesmo princípio se aplica ao nosso tempo. Nós não precisamos esperar que os homens se tornem portadores de boas novas para seus semelhantes, simplesmente porque estão impressionados com a grandeza da verdade divina. O impulso que leva a tal testemunho deve vir de uma experiência pessoal do poder do Evangelho e de uma fé e afeição pessoal para com o Redentor divino. Fazendo a vontade divina, né? Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Isso envolve um serviço abnegado, um serviço inteiramente dedicado a Deus. O eu sendo totalmente ignorado. Jesus ele foi arrebatado pela vontade daquele que o enviou. Ele viveu em seu Pai e se alimentou de sua vontade. Esse serviço envolve toda a vontade divina, o trabalho divino, incluindo seus mínimos detalhes, a breve missão de Samaria e também seus propósitos mais abrangentes, a salvação da família humana e o grande esquema da redenção. Esse serviço envolve a execução da vontade divina e seus resultados finais e adequados. E para terminar o trabalho dele, essa foi a comida de Jesus, fazer a vontade do Pai. Como alimento da alma, muitos ignoram isso. Até os discípulos eram assim: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. A ignorância de sua natureza e origem, ela é espiritual e celestial. Nos discípulos ainda o material estava em ascensão, eles eram bebês em Cristo, ainda dependentes da enfermaria.
Mas desde o início, a vontade de Deus é o verdadeiro alimento da alma. Mas por causa do pecado, do materialismo, da indiferença, a compreensão disso tudo era desconhecida. E a ignorância de seu verdadeiro valor e efeito era como uma regra. Esse foi especialmente o caso na época da história terrena de Cristo. Seu valor e efeito devem ser conhecidos por experiência. Era a missão de Cristo revelá-lo, apresentá-lo, criar um anseio por ele na humanidade e supri-lo com conhecimento de sua natureza e valor. Ele fez isso por preceito e exemplo. Minha comida é fazer a vontade. Toda a sua vida e morte foram brilhantes, mas as mais familiares e reveladoras ilustrações da vontade divina como um único alimento genuíno da alma humana. Como alimento da alma, é essencial e perfeitamente adaptado. A vontade de Deus é a comida imperecível e calculada para satisfazer os anseios imortais da alma. Cristo trouxe a luz e a vida e a imortalidade. Aquilo que era material se perdeu no espiritual, o pessoal no geral e o humano no divino. Os anseios de suas próprias necessidades físicas foram completamente neutralizados pelo prazer indescritível de fazer a vontade de Deus ao suprir as necessidades espirituais dos outros. Quais lições práticas nós temos aqui para nós encerrarmos mais um episódio? As reivindicações do corpo, embora importantes, não são nada para as da alma, comparadas com a da alma. Os primeiros são representados pelos discípulos nessa ocasião, os últimos por Cristo. Mestre, coma, eles disseram. Discípulos, comam, disse ele, mas apontou-os para sua natureza superior e seu verdadeiro alimento. Devemos ser gratos a Cristo por nos apresentar o verdadeiro alimento da alma. Ele fez nossa natureza física e providenciou para ela. Ele fez nossa natureza espiritual e alimentou com a nutrição adequada, a vontade de Deus. Se quisermos nos tornar semelhantes a Cristo, devemos nos alimentar da mesma comida que Cristo comeu. Se desejamos ser semelhantes a Deus, devemos fazer a sua vontade. O alimento tem grande influência no crescimento da alma. Se quisermos ser benevolentes como Cristo, não devemos se alimentar de nós mesmos, mas da vontade de Deus, do amor de Cristo e do bem-estar dos nossos semelhantes. Que fantástica é a palavra de Deus. Deus te abençoe. Eu te espero no próximo episódio para nós finalizarmos o capítulo 4 desse evangelho fantástico que é o Evangelho de João. Até mais. Tchau, tchau.